você enxerga o Brasil frente a outros países? A gente está muito avançado, a gente está à frente na questão de desenvolvimento de tecnologias em comparação com esses países? Qual que é a sua visão? Uma produção de milho semente, onde que você tem linhagens e não híbridos, você tem uma sensibilidade que aí acaba sendo um impedimento para alguns pré-emergentes. Porque tropeça num pé de galinha, sai 5 ninfas e 3 adultos ali de percevejo de barriga verde. Então, olha a importância, mais uma vez, desse manejo de sistema. Você sabe qual que é o primeiro inseticida da roça? As duas principais plantas daninhas que você comentou agora, caruru e pé de galinha, são duas ótimas hospedeiras para insetos. Visão MIP 2035. Onde o agro de amanhã resolve os problemas de hoje. Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia. E, na verdade, não é só bem-vindos a mais um episódio. Sejam bem-vindos a mais uma temporada, a temporada 2026. Vocês podem imaginar o quão feliz eu estou de estar aqui com vocês, compartilhando mais informações, novidades, atualizações sobre o manejo de pragas e outros assuntos que está tudo preparado para trazer aqui com vocês com bastante qualidade. Bom, a gente sabe que os planos de Deus são maiores do que os nossos, mas no que depender de mim, estaremos aqui toda semana, às quintas-feiras, trazendo muita novidade e convidados especiais, como sempre. Antes de começar esse episódio, eu peço para você que ainda não se inscreveu nos canais, que acesse, os links estão aqui na descrição deste episódio. Então acesse, siga, curta, compartilhe. Deixe os seus comentários, né? É sempre importante pra gente saber o que vocês estão achando, sugestões de novos episódios, sugestões de convidados, tá? Então, essas sugestões, essas opiniões de vocês são sempre muito bem-vindas. E vocês estão vendo que nós estamos aqui, ó, de casa nova, inclusive com novos apoiadores para os nossos episódios. Então, eu já agradeço aqui, começando pela Gabi Canecas. Olha só, gente. Inclusive, foram eles que fizeram essas canecas maravilhosas do MIP em Dia. Não existe milagre, existe manejo. Tudo aqui é a nossa frase de sempre, né? Então, a Gabi é uma empresa londrinense que faz de canecas verdadeiras obra de arte. Então, sigam eles, tá aqui na descrição também. Gabi, muito mais do que canecas. Obrigada por todo esse carinho e todo o capricho aqui com as nossas canecas do podcast. Agradeço também a Juliagro, que é uma empresa fundada em 2016, então são quase 10 anos de história. Ela foi fundada por uma família de agrônomos que é simplesmente apaixonada por agricultura, pelo desenvolvimento de projetos, de resultado de qualidade. Empresa da qual hoje eu tenho o prazer de fazer parte, né, na área de entomologia, e vocês vão ver que o convidado que está aqui hoje também tem uma parceria com a Juliagro. Então, a Juliagro, ela é uma empresa preparada para realizar projetos de pesquisa para empresas nacionais e multinacionais do ramo de proteção de plantas e melhoramento de cultivos, além dos laboratórios de nematologia, fitopatologia, prestação de serviço, enfim. Também o link para acesso aqui à Juliagro está na descrição do episódio e vocês têm também todas as redes sociais. Juliagro, muito obrigada pela parceria e pelo apoio de sempre. E por último, mas não menos importante, um agradecimento especial à Coleagro. A Coleagro, ela é uma spin-off da Cole, que desde 2016, né, tem como foco o desenvolvimento de armadilhas adesivas e cola entomológica especial para o monitoramento e captura massiva de insetos na agricultura nas mais diversas culturas, como ferramentas essenciais para a tomada de decisão no manejo de pragas. A gente sempre fala aqui, né, do monitoramento, da importância desse monitoramento. Então, Coleagro, muito obrigada pela parceria. Vamos juntos neste 2026, cheio de novidades e muita agricultura de qualidade. Bom, sem mais delongas, vamos começar o nosso episódio de hoje, o primeiro episódio. Inclusive, eu tô aqui de branco, ó, para desejar um 2026
maravilhoso para todos vocês. E eu quero apresentar o nosso convidado. Olha só, pessoal. Ele é engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado em proteção de plantas e agricultura, com ênfase em manejo de plantas daninhas e comportamento de herbicida no solo, palha e culturas. Mais de 22 anos de mercado, sendo pesquisador e consultor em empresa própria e nos últimos 17 anos em empresas multinacionais como pesquisador e gerente de projetos no Brasil e América Latina, no desenvolvimento de novas tecnologias, principalmente com herbicidas e biotecnologia em soja, milho, cana-de-açúcar, algodão, café, citros, dentre outras culturas, além de estratégias de monitoramento e manejo de resistência de plantas daninhas. Olha esse currículo, hein, gente? Membro reconhecido pelo AGARAC, que é o Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, nos 17 anos, com cargos de vice-presidente de marketing e comunicação, de educacional e presidente do AGARAC Brasil por 4 anos, permanecendo no Conselho Consultivo e com representação internacional como presidente do AGARAC Global, CropLife International, durante 4 anos também. Eu estou aqui com Caio Vitagliano Santi Rossi. Caio, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui com a gente. Primeiramente, obrigado pela... Foi excelente a leitura do currículo. Ai, que bom. Sem erro nenhum. Olha só. Parabéns, Gabriela. Obrigada. E como você disse, gratidão por estar participando desse primeiro episódio de uma outra temporada que já te desejo sucesso. Obrigada, muito obrigada mesmo. E eu tô super feliz de estar com alguém, assim, de tanto peso, né? Quando a gente olha para esse currículo, quanta coisa você tem para compartilhar, mas mais do que isso, nesses últimos meses a gente teve muita interação, né? Então eu posso, sem sombra de dúvidas, falar que você é uma pessoa também muito querida, muito benquista, que compartilha no dia a dia, então eu tenho certeza que vai ser um episódio muito bacana. Faço mesmo as palavras e eu acho que o mais importante é a responsabilidade. O currículo tá aí, muita experiência, graças a Deus, mas é uma responsabilidade. Exato. E essa responsabilidade está dentro dos meus objetivos, que acho que a gente vai conversar sobre isso. Perfeito, com certeza. Muito legal. Bom, acho que a gente tem aí várias formas de iniciar esse episódio, né? Mas eu gostaria de entender um pouquinho como foi a sua trajetória nesses últimos anos, assim, como foi estar nesse mercado de plantas daninhas, talvez comentar um pouquinho sobre o agarac, para a turma que não sabe, eu falo muito aqui sobre o Iraque, né? Então, se você puder dar uma geral, assim, de como foram seus últimos anos nessas áreas, acho que seria bem bacana. Acho que é bem legal, eu gosto de contar bastante essa história, assim, porque são anos de experiência, né, que me levaram até aqui. Lá atrás eu decidi fazer agronomia, e quando eu fui fazer agronomia, eu comecei a já trabalhar com plantas daninhas, logo no meu primeiro ano de faculdade. Legal. Dando oportunidade sempre de trabalhar com diferentes multinacionais, ou seja, quando eu digo multinacionais, a gente acaba ligando as novas tecnologias, as oportunidades que vêm do mercado através de muita ciência, tecnologia, investimentos altos, e que muitas vezes é carente para o lado, por exemplo, de uma instituição pública, né? Consequentemente, eu tive acesso, tive oportunidades de trabalhar com muitas novas tecnologias. Na época, quando eu estava na faculdade, a gente nem se falava em soja transgênica. Pois é. Então, eu também tive a oportunidade de trabalhar com herbicidas que a gente atualmente, que a gente vai conversar bastante sobre isso, que eles estão voltando numa grande oportunidade. Entendi. E essa oportunidade é da era, por exemplo, que ficou-se do Roundup, que é a tecnologia que veio para ser super importante, é válida até hoje, porém a gente precisa ter conhecimento para ir adaptando isso. Com certeza. E com toda essa jornada de novas oportunidades, novas ferramentas, o que a gente veio observando? A oportunidade de diferentes tecnologias, não somente de herbicidas, parte química, mas novos traits.
Perfeito. que acontece, por exemplo, para a lagarta, né? Exato. A gente vê para a parte de tolerância aos herbicidas para proteger, se tornar seletivo e a gente poder usar ferramentas que não seriam possíveis. Uhum. E muito paralelo a isso, vem a questão do agaraque, que é o manejo de resistência aos herbicidas. Aham. O manejo de plantas daninhas resistentes Resistentes. aos herbicidas. E isso é interessante, Gabriela, porque ao passo que a gente começa a identificar, a entender como que se avança um biótipo, porque dentro de uma população, né, a gente tem o biótipo. O Perfeito. biótipo é aquele indivíduo que ele tem ali uma carga genética diferente das outras. Uhum. E, consequentemente, tem a diversidade, né? Não tem nenhuma população que é 100% igual. Exatamente. E isso é muito importante a gente comunicar para o nosso agricultor, para os nossos distribuidores, para os nossos clientes, que você pode ter uma resistência, mas você dificilmente vai ter uma população 100% resistente, Uhum. né? Porém, quando a gente começa a entender como elas se iniciam, é o momento da gente ser proativo. Exato. E isso muito a gente aprende, né, nas discussões que a gente tem e nessa jornada que eu tive junto com a Garac, que é muita comunicação, muita experiência técnica, muito fomento à pesquisa Uhum. e fazer aquela tradução chegar para o agricultor, que é o usuário dos produtos, os usuários das tecnologias. Então, o que eu observei durante todo esse tempo é que mesmo no Brasil quanto no global, que era Uhum. onde que eu tinha bastante integração com a CropLife International, aqui no Brasil é a CropLife Brasil, Uhum. a gente tem outras associações também importantes aqui no Brasil, porém, a comunicação, ela precisa ser única, para não chegar com Com ruído ao ruídos. quem está ali naquela parte atribulada dos afazeres, pensando no plantio, pensando no controle de plantas daninhas, pensando no controle de pragas, controle de doença, Sim. adubação, colher mais, arquitetura de planta e assim por diante. Perfeito. Caio, isso é um ponto assim extremamente importante, né? A questão da comunicação de forma única, com a menor quantidade possível de ruídos. E eu acredito que, infelizmente, boa parte dos problemas que nós temos vem em função de uma comunicação com bastante ruídos, Sim. né? Não somente na questão de plantas daninhas, mas o manejo de insetos também, na agricultura como um todo e em muitas outras áreas da vida, né? Então, concordo com você que esse ponto de trazer uma comunicação mais limpa, né? Sem sombra de dúvidas, favoreceria, nos ajudaria muito, né? E é isso que a gente tenta fazer Exato. diariamente. E outro ponto interessante que eu trago aqui é porque eu falo que, inclusive, se eu não tivesse seguido na área de insetos, ou eu teria ido para solos ou para plantas daninhas, que são duas áreas que eu acho bem interessantes. E planta daninha, especificamente, não tem como, eu falo sempre, não tem como fazer um bom manejo de pragas se nós não fizermos um bom manejo de plantas daninhas, Perfeito. por conta de serem hospedeiras, né, dos insetos e etc. E aí, essa questão da resistência, trazer isso, né, você falou, ó, tem os biótipos e tal. A gente não cria uma população resistente, né? A gente seleciona uma população que é resistente através daquela diversidade que você comentou Lei de ali no Darwin. início. Exatamente, lei de Darwin. Então, não estamos descobrindo nada nem reinventando a roda, né? E aí, nesse aspecto da questão das tecnologias, da resistência, você ainda dentro dessa questão do Agarac, CropLife Global, como que você enxerga o Brasil frente a outros países? Porque eu sei que você teve também passagens pela Índia, você morou Sim. lá, né, por um período. Como é que a gente está muito avançado? A gente está à frente na questão de desenvolvimento de tecnologias em comparação com esses países? Qual que é a sua visão? A gente tem duas oportunidades, ou às vezes até três, de pensar nessa linha de raciocínio, Gabriela. Aham. Se a gente comparar de forma geral com outros países, a gente está bem avançado. Aham.
o que falta muitas vezes, e isso é natural, são as regulamentações. A gente tem produtos, a gente tem tecnologias que poderiam já estar em nossas mãos, e o que Uhum. eu falo bastante, preenchendo nossas caixas de ferramenta, Sim, porém elas estão ali aguardando paradas. suas aprovações. E num fluxo normal dentro do que a gente fala de timeline, de tempo de aprovação. Uhum. A gente tem aí, em média, de 8 a 12 anos para um produto ser aprovado, Uhum. e muitas vezes esses produtos podem chegar de uma forma onde que lá, quando começou os testes, eles apresentavam uma oportunidade de manejo, de Uhum. controle, e com o passar do tempo, durante o desenvolvimento, outras Isso coisas acontece. acontecem em paralelo e acontece dessa ferramenta não chegar no ápice ou numa expectativa que a gente teria. Uhum. Comparando com outros países, quando a gente pega, por exemplo, uma Índia, uma Ásia, a gente tem outras dinâmicas de agricultura, Uhum. principalmente que muita parte familiar, né? Tem São grupos de proporções menores, né? os lotes, as áreas são menores, são culturas diferentes, mas a gente precisa pensar o seguinte, o que eu abordo, e puxando um pouco para a parte de herbicidas, né? Uhum. A gente maneja plantas daninhas para produzir cada vez mais dentro de uma perfeição, de uma qualidade, e a gente observa, o que eu observo bastante é que só se pensa em manejar plantas daninhas quando se vê a planta daninha. Uhum. Só se pensa em manejar plantas daninhas quando se pensa plantar a soja, ou soja, né? E E aí aí, não é o momento, né? A não é o forma momento correta, né, de adequado. pensar. E aí, muitas vezes, passa a oportunidade de aplicar algumas ferramentas como pré-emergente. Uhum. Então, isso tudo traduz também na questão da gente mitigar o avanço de uma resistência, porque a resistência, a gente vê muita resistência pela parte do pós-emergente, né, Uhum. que pega plantas já desenvolvidas. Muitas vezes a gente observa a falha de controle, mas também por ou estágio de aplicação, tecnologia de aplicação, Uhum. ou a gente vê também a prática de subdose. E a hora que vê a subdose, Isso começa é a tomar crítico. atitude pela dose alta. E aí você Hum. já A fez aquela pressão já pressão de tá. seleção. Entendi. E o pré-emergente serve de uma forma muito fácil dos ouvintes entender a gente, Uhum. que muitas vezes a gente está colocando modo de ação diferente no pré-emergente do que a gente vai aplicar no pós-emergente. Tá. Ou seja, um dos pilares para o manejo de resistência é a rotação de mecanismo, modo de ação. Perfeito. Ou grupo químico, muitas vezes acaba faltando essa parte. Uhum. Só que a gente tem a diversidade de planta daninha, a parte de mudança, alteração da flora é muito importante. Uhum. Uma das coisas que a gente pode abordar bastante, Gabriela, é o seguinte: que a gente se apoia bastante. Eu converso muito com os agricultores sobre isso, a distribuição, a gente se apoia bastante no químico. Só que a gente esquece que, principalmente quem fez agronomia, fez faculdade, aprendeu o manejo integrado de plantas São daninhas. muitas ferramentas que a gente pode, embora não tenhamos tantas assim, né, Exato. infinitas, o que a gente tem é possível de se fazer uma integração para que o manejo seja mais sustentável, não é E mesmo? baseado no conhecimento, Exato, né? perfeito. Porque um cultivo mecanizado não é para toda hora, Uhum. É, né? Uma ponto roçada não importante. é para toda hora. Exatamente. As oportunidades, eu coloco bastante no meu Instagram, peguem as suas oportunidades. Muitas vezes, eu recebo bastante respostas sobre isso, Aham. e me passa o seguinte, que cada um sabe as suas oportunidades. Hum. A gente está vivo, as oportunidades estão à nossa frente, mas a gente tem que ter o conhecimento para abraçar as Com oportunidades e aplicar certeza. no momento correto. É isso aí. Então, isso serve para nossa vida e serve para o manejo de Para o plantas manejo, daninhas. com certeza. Como diz o ditado, cada um sabe onde o É, sapato aperta, né? exato. Então, é bem pertinente essa fala.
E aí E, quando... Gabriela, me permita Com certeza. terminar de responder uma coisa que eu acho que senti falta que eu não te respondi. Aham, Se a gente pega uma agricultura, vamos pegar Estados Unidos, né? Que tá. Estados Unidos sempre está em pauta, né? Uhum. A gente tem uma diferença entre o nosso clima, a nossa, Ah, sim. né, nosso hemisfério, a nossa Latinoamérica, a gente tem uma diferença, e principalmente no Brasil. A gente tem aí ao redor de duas safras e meia, né? E quando a gente fala do manejo de plantas daninhas, a gente tem grandes oportunidades de manejar. Uhum. A gente tem nos Estados Unidos não tantas oportunidades assim, mas a gente tem a neve, né? Que já é Que é naturalmente um natural. controlador, né? Tanto para plantas daninhas, para pragas, para doença. Exato. Facilita bastante a vida. E por outro lado, quando a gente olha, puxando bastante a sardinha para os herbicidas, o pré-emergente, Aham. que é uma ferramenta extremamente importante para o manejo de plantas daninhas, porque a gente mata no berço, como a gente fala, Uhum. né? Que é lá no banco de sementes, a gente não dá oportunidade. E Já se a lá ver. gente dá oportunidade, essas plantas daninhas elas vêm intoxicadas, elas vêm Mais travadas, mais fáceis de fáceis serem mortas ali posteriormente. pelo pós. Exato. E nos Estados Unidos a gente vê produtos e os agricultores aplicando herbicidas com mais de um mecanismo de ação. No Brasil, a gente tem aí ao redor, na soja, ao redor Uhum. de 45%, algo do tipo, de pré-emergente aplicado, tá? Então, do total de herbicida, tá? A gente vê que 46% da área é É aplicado com pré-emergente. pré-emergente, Então, a certo. gente tem muita área a ser aplicada ainda para trazer oportunidade, porque não tá fácil, né? E por que que esse número... por que é este número, 46%? Por que a gente não tem uma área maior, de repente, fazendo esse manejo com o pré-emergente? Tem alguns fatores, né? Principalmente, algumas das áreas são cultivadas, por exemplo, com culturas, né, que vêm sucessoras à soja, que Uhum. muitas vezes não consegue se aplicar um pré-emergente de amplo espectro, porque vai dar um que a gente chama de intervalo entre a aplicação e o plantio Que mais não... longo, Aham. né? Que, em outras palavras, é o famoso carry-over, que Sim. alguns falam, muitos falam, mas é uma palavra em inglês. Eu evito de falar a palavra em inglês, porque a gente está Para no Brasil, facilitar, né? mas quando é necessário eu explico, né? Sim. Mas o mais importante é, por exemplo, se a gente pegar uma produção de milho semente, Uhum. né? Uma produção de milho semente é onde que você tem linhagens e não híbridos, você tem uma sensibilidade que aí acaba sendo um impedimento para alguns pré-emergentes. Perfeito. Isso é um dos fatores. O Uhum. outro fator que a gente pode colocar aqui é que passa o tempo, passa a oportunidade, Uhum. faz a dessecação, tá muitas vezes aqui, principalmente para o cerrado, muitas vezes a gente não tem chuva ocorrendo, né? A gente fica longos tempos, mas muitas plantas daninhas elas são estrategistas, mesmo com pouca umidade elas se desenvolvem, Uhum. mas ainda está um aspecto onde que a gente não vê plantas emergidas. Normal, o produtor vai lá, não Não faz faz a aplicação. dessecação, não faz nada e planta. E isso aconteceu muito fácil o ano passado. Esse Uhum. ano deu algumas chuvas, deu bastante oportunidade para fazer uma dessecação e aproveitar colocar um pré-emergente. Muitas áreas sem pré-emergentes ainda. O Sim. ano passado, o que aconteceu, Gabriela? Não teve chuva, muito plantio ocorrendo sem dessecação, E ok. aí... E normal, eu conversei com muitos produtores. Sabe qual que era só para você desafogar um pouco no manejo de plantas daninhas? Era implementar um pré-emergente. Na hora que você plantou ou antes de plantar, Faz a aplicasse só o aplicação. pré-emergente. Porque o pré-emergente iria trabalhar a hora que viesse umidade natural, com a chuva que ia abastecer o solo para a soja e Sim. etc. Então são as oportunidades. Eu falo muito em oportunidade e elas passam, né? É o famoso cavalo selado, né? Ele passa uma Exatamente. vez, depois ele tá lá na frente, você não pode mais Não dá para sentar nele. correr, É, exato. E aí, nesse sentido, né, de deixar a lavoura limpa,
e com esses atrasos, a não implementação de um herbicida, enfim, o que a gente acaba vendo? O favorecimento dos insetos que estão ali também. Perfeito. Não só para plantas daninhas, mas um ponto que eu tenho visto, e essa safra 25-26, nós tivemos várias regiões com esse problema, a questão das plantas tiguera, que por conta de repente, um atraso ali na semeadura, não foi feito o manejo correto dessas plantas, e aí um milho dentro da soja, a soja saindo agora, milho entrando, e aí você tem lá essas plantas que estiveram o tempo todo na lavoura, pulgão, a cigarrinha, a espodóptera e muitas outras pragas que estão ali só esperando o milho vir, né, para, enfim, infestarem e se alimentarem de uma forma bastante efetiva. Então, é um conjunto de situações, né? A gente causa um efeito dominó por conta, de repente, da não implementação de um herbicida ali, de um pós-emergente, de um pré-emergente na cultura, né? Mas eu vou parafrasear um amigo meu de bastante visão, Aham. né? E um dia a gente estava conversando, inclusive numa das palestras que eu estava dando, né, ele falou assim: Caio, você sabe qual que é o primeiro inseticida da roça? É o herbicida. É o herbicida, perfeito, Então, concordo. é muito importante isso que você está falando, Gabriela, porque a gente começa de todo jeito, na dessecação. Sim. É uma dessecação bem feita, com um modo de ação diferente, específico para cada. A gente tem as folhas largas, as folhas estreitas, a gente tem que entender de antagonismo, a gente não pode se atrapalhar, a gente muitas vezes nos obriga a fazer sequencial. O nosso produtor quer fazer uma única aplicação, mas não é para resolve todo o mundo. problema. Não é para todo mundo, tá? Às vezes serve para o seu João, que não serve para o seu Sebastião. E aí, consequentemente, a gente não pode fazer a mesma coisa e fazer uma coisa padrão. Perfeito. Manejo padrão. A tal da receita de bolo, Não né? existe. Eu falo muito da receita de bolo. Sim. Em manejo de planta daninha, assim como na praga, não existe receita de bolo. Exato. E me chamou a atenção aqui várias vezes ao longo da nossa conversa, você está comentando sobre oportunidades e não é para todo mundo. Então, eu acho que isso define muito, né? O manejo de pragas, vamos colocar pragas, doença, planta daninha, insetos, tudo, né? Então, a gente precisa, de fato, conhecer a nossa área, conhecer a nossa realidade, a nossa oportunidade e o que vai servir. Certo. É como você comentou, às vezes pro seu João é uma coisa, pra Dona Maria é outra, né? E aí a gente fica nessa falsa ilusão, ainda mais em tempos de internet, onde aparecem muitas coisas milagrosas aí, né? A gente acha que tudo é para todo mundo e não é. A gente precisa ter esse discernimento, né? E eu costumo dizer uma coisa e brinco bastante, mas é a pura verdade. E você tocou numa coisa super importante. A internet virou ali um meio de comunicação que é super importante. Sim. Só que muitas vezes quem está olhando do outro lado da tela não tem a peneira, né? E absorve tudo. E muitas vezes acontece: mas eu fiz aquilo lá que eu vi na internet e não deu certo. Daí você senta, recapitula, explica. E daí você fala: cara, realmente não era para funcionar. Isso daí não precisaria nem testar. Então, é que tá pegando só minha face aqui, mas eu ando de botina, eu ando na roça, né? Então a gente sabe, e Gabriela, você sabe muito bem, serve para praga, serve para planta daninha. No topo da pirâmide tá a identificação. Perfeito. Não Entendeu? tem como resolver o problema se você não sabe o que causa o problema. Exato. Então é isso. Não tem nada anterior. A gente A hora precisa. que alguém te chama, tem um bicho sugando. Tem vários bichos que sugam. Exatamente. E às vezes é um bicho que nem tá sugando, e eu dou esse exemplo sempre para trips. Olha só, o trips tá aqui sugando. Gente, vamos lá. Primeiro, trips não suga. Não é um inseto sugador, como a mosca branca, como a cigarrinha. Então, isso passa pela identificação do inseto. Perfeito. Né? E a planta daninha é a mesma coisa. Então, de fato, é algo... Folhas largas e folhas estreitas tem suas distinções. É primordial, com certeza. Nossa, sem sombra de dúvidas. Muito bom. Vou pular para um outro tópico aqui que eu tenho, que eu anotei para a gente conversar.
no sentido de mudanças ao longo do tempo em relação à tecnologia. Uhum. Lá no início você comentou, né, que você teve a oportunidade de acompanhar, de participar do desenvolvimento da transgenia, né? Lá Uhum. na faculdade essa soja ainda não era comercial, salvo engano, a soja transgênica para insetos veio para o comércio 2011, mais ou menos. Isso, RR foi início da década de 2000, isso, 2005, isso. acho que por aí, né? 2000. 2000, né? 2000. Perfeito. E o que que você vê, Caio, que mudou geral, antes e depois da soja transgênica para herbicida? Porque hoje a gente vê muitos problemas, embora é uma tecnologia que tenha vindo para auxiliar, a Uhum. gente vê alguns desafios que ocorreram em função dela, né? Questão de resistência e tudo mais. Como é que você consegue dividir pra gente um antes e um depois da soja transgênica? Olha, a gente pode ver claramente que, vamos falar do Roundup, do glifosato, Uhum, ele foi crucial para poder se implementar o plantio direto no Brasil. Esse é um ponto que a gente precisa salientar muito forte. uhum, Quando a gente traz essa tecnologia para controlar plantas daninhas no pós de uma soja, de uma cultura, a qual ela não era, ela é sensível, né, na sua, vamos dizer, sem a sua genética modificada e etc., uhum, a gente traz um benefício, né? Só que todo benefício, ele tem suas limitações, uhum, né? E a gente conversou muito sobre isso, que são as pressões de seleção, ali os indivíduos naturalmente estão ali e esperando com alguma oportunidade de se desenvolver e aí, pela lei de Darwin, sobreviver e sim. aí gerar novos indivíduos, ali geram novos sementes, vão ao chão e aí começam a infestar. Aí vem o efeito aí É. pra Então, o frente. que que acontece? A resistência não começou só pelo glifosato. As primeiras Sim. resistências no Brasil, elas foram de picão e leiteiro Uhum, ALS, né? Posteriormente a isso, veio outras resistências, mas a gente viu um boom forte do glifosato, principalmente não é pelo glifosato, uhum. mas o ser humano, o usuário, né? Diante uma tranquilidade de se Sim. usar uma única ferramenta para controlar uma planta daninha, a gente dá uma planta daninha, não, várias Várias plantas plantas daninhas, daninhas. a gente dá oportunidade desses indivíduos, Uhum, dessas plantas daninhas que são rudimentares, milhões de anos-luz à nossa frente, de sobreviverem, perfeito. se estabelecerem. Consequentemente, a gente começa a fazer esse racional antes. A gente era necessário utilizar herbicidas de diferentes mecanismos de ação, mesmo no pós. Uhum, Eu não vou falar aqui né, mas quem entende da agricultura lá atrás, numa soja convencional, a gente via o ALS mais o Protox, muitas vezes no pós-emergente, e aquilo lá dava injúria na soja e etc. Controlava a planta daninha e isso era e era importante, importante, pronto, e ok. seguia. O glifosato veio com uma alta tolerância, Uhum, não demonstrando nenhuma injúria, controlando muito bem plantas daninhas. Porém, ao passo que começa a surgir resistências a essas plantas daninhas, nos motiva a reagir. uhum, E essa reação é para a gente perseguir e não continuar fazendo os pós. E aí foi quando começou, a gente saiu a, não vou precisar o ano, mas há 10 anos atrás, vou uhum, arriscar dizer que a gente estava com 8, 9% de pré-emergente, assim como eu falei para você. certo. E atualmente a gente está com 47. A gente cresceu bastante, Uhum, né? Tudo bem. São aí 10 anos, 15 anos que a gente demorou para chegar nesse nível. Ok. Porém, a gente cresceu. E por quê? Por causa que é uma ferramenta de extrema importância. sim. Para não deixar somente para o pós. Com esse manejo de dessecação, colocando um pré, que já se fazia na soja convencional também, Uhum, a gente tirou uma aplicação, por exemplo, de glifosato de cima da soja.
que diminui muito a pressão de seleção das plantas que sobrevivem. Uhum. E aí, com isso, com essa biotecnologia vindo, começou a vir outras biotecnologias, né? Então, a glifosato foi a primeira, né? A RR. Posteriormente, a gente teve a LL, a Liberty Link, que é a glufosinato. Depois a gente teve uma passagem rápida numa Clearfield, que é a soja resistente a imidazolinonas, a LS. Mas a gente tem atualmente as 3 principais. RR, a Enlist, que ela é tolerante, né? Eu gosto de reforçar, né? Para praga a gente fala resistência, né, Gabriela? Exato. E tem uma diferença entre resistência e tolerância. Perfeito. E para plantas para a sensibilidade da soja, a gente fala tolerância, né? Porque depende da dose que a gente coloca, a gente causa injúrias que vão reduzir a produtividade, isso é tolerância, Perfeito. né? E aí a gente tem a Enlist, que faz o quê? A gente tem a oportunidade de aplicar então, o glifosato, o glufosinato, ou 2,4-D. Certo. E a gente tem a I2X, né, que é a soja intacta Extend, que daí a gente tem a RR e a dicamba, que é um outro auxínico. Perfeito. Sabendo-se disso, a gente começa a mudar um pouco, porém, se a gente tem aí resistência a RR, a gente precisa ter a oportunidade de aplicar outros produtos ou até manejos anteriores a esse, que, novamente, para emergente é muito importante para a gente reduzir ou que essas plantas nasçam intoxicadas. Certo. Atualmente, a gente está indo para um cenário de muitas áreas, onde principalmente as plantas daninhas mais importantes hoje, Gabriela, pé de galinha, tá? Eleusis indica, o caruru, tá? A gente tem diferentes espécies de caruru. Tem uma que já é bem resistente mesmo, que é a Amaranthus híbridos, que ela veio introduzida de culturas de cobertura da Argentina para o Rio Grande do Sul. Depois de colher a soja, começou a subir para o Cerrado. Hoje então, está em área total, vamos dizer assim. Não total, mas tem biótipos presente em diferentes geografias. Porém, o estado de Minas Gerais é grande, né? Sim. Aqui para o Triângulo, a gente tem algumas áreas dessa espécie. Para o sul de Minas, a gente não tem. O norte de Minas, com, por exemplo, o PADEF, a gente também não tem muito desse amaranthus. Só que ela é resistente a IPSPS, que é o glifosato, e a ALS. Ou seja, se torna difícil. Sim. Né? O que controla isso que eu ia perguntar. Numa situação dessa, o que a gente usa para controlar uma planta? Primeiro, um pré-emergente, reduzir. E em pós-emergente, a gente consegue, por exemplo, ainda controlar, por exemplo, com Fomezafem, que é um inibidor de protox, outros inibidores de protox também, e 2,4-D, por exemplo, numa soja Enlist. Entendi. Numa soja Extend, também daria para usar dicamba. A depender da detentora da empresa autorizar a aplicação de dicamba, Legal. né? Mas é importante a gente entender o que a gente pode manejar. Sim. Lembrando, Gabriela, que a gente tem, quando a gente fala em auxínicos, a gente tem o antagonismo, porque muitas vezes a coexistência que tem entre um caruru e um pé de galinha, que são as duas plantas importantes, o pé de galinha muitas vezes a gente não está mais controlando com glifosato e inibidores de ACCase, que são um aloxifop, um cletodin, mas eles quando controlam, a gente precisa entender que eles têm antagonismo, uma auxínica com uma ACCase. Entendi. Então, muitas vezes a gente precisa usufruir do quê? Do planejamento para diferentes reentradas. Caramba, olha o quanto de informação e, assim, o quão complexo é, né, o manejo dessas plantas. De fato, a gente volta, né? Não tem receita, a gente precisa entender exatamente o que tem e fazer o melhor posicionamento. E aí, só para puxar um pouquinho pro manejo de pragas, especificamente insetos, as duas principais plantas daninhas que você comentou agora, caruru e pé de galinha, são duas ótimas hospedeiras para insetos, né? Caruru
lagartas, mosca branca, várias espécies de lagartas gostam muito de caruru. Agora, pé de galinha, eu brinco assim que percevejo gosta mais do pé de galinha do que da soja e do milho. Então, principalmente ali quando a gente tá falando de percevejo barriga verde, próxima à cultura do milho, você tropeça num pé de galinha, sai 5 ninfas e 3 adultos ali de percevejo barriga verde. Então, olha a importância, mais uma vez, desse manejo de sistema, né? Pensando não só no prejuízo que a planta daninha traz para o cultivo, mas também no prejuízo indireto, que no caso, nesse caso específico, seria como hospedeira de espécies de insetos praga, né? E vamos ajudar os nossos amigos fitopatologistas, né? Também, Né? Porque exatamente, porque é uma também são espécie que é hospedeiras. hospedeira de doenças. Exato. Então, assim, é o contexto. O É, contexto é para a gente não pode deixar sobreviver plantas daninhas, porque vai ser ponte verde, com vai ter certeza. oportunidade para instalação de severidade de doença Sim. e assim por diante. Na verdade, o prejuízo é grande quando a gente não faz o É. manejo dessas plantas. Muito bom. E aí, tá, você comentou um pouquinho de como foi esse histórico, né? Passou aí, e é interessante a gente comentar também que esse avanço da transgenia para herbicidas, né, na soja vem acompanhado também das biotecnologias para lagartas. Então, Perfeito. cada uma desses grupos de soja, né, que você comentou em Enlist, e aí a gente tem a Conquesta para Uhum. lagartas, né? A Extend, enfim tem as proteínas também, que aí sim são resistentes, né, a lagartas. Então, tá tudo muito junto, acompanhado ali, para que a gente faça o manejo de fato integrado desses pontos. E aí, pensando no que vem pela frente. Uhum. O que que a gente tem feito de errado, por assim se dizer, e o que que você acha quais são qual que é o futuro do manejo de plantas daninhas? Eu, como um especialista em manejo de plantas daninhas, eu tenho desejos, Aham, muito bom. né? Então, assim, o que eu converso muito e eu sou muito franco. Não é dentro de uma simplicidade que a gente vai manejar a planta daninha adequadamente. Uhum, Muitas vezes a gente vai ver sobrando dentro da onde a gente não deseja, que é dentro da cultura, e muitas vezes, devido à variedade que você escolher, você não vai ter oportunidade de manejar adequado. Então, uhum, um pé de galinha sobrando, um glifosato não controlando e assim por diante. O que eu vejo que a gente precisa melhorar, tá? Principalmente entender que o manejo precisa de uma sequencial muitas vezes. uhum, Não é numa tacada só que você vai controlar todas as plantas daninhas. Eu perfeito. aqui, durante a nossa conversa, Gabriela, eu falei de duas coisas. Uma adição que é folha larga e folha estreita, Uhum, né? Generalizando, né? Folhas gramíneas e latifoliadas. uhum, Então quando a gente, dependendo da tecnologia, do produto que você utilizar, do manejo que você tá adquirindo, uhum, muitas vezes você tem que separar isso. O certo. principal fator é o antagonismo. E o segundo é entender o quão que a gente fala de macega, as Uhum, plantas daninhas grandes, fazendo o efeito guarda-chuva. sim. Então, a sequencial é importante não somente para a gente terminar de matar as plantas daninhas, Uhum, mas também matar aquelas plantas que estão abaixo, que sofreram o efeito guarda-chuva. entendi. E que é um outro detalhe também que é super importante, a sequencial, mesmo em áreas que não está muito suja, Uhum, ela é importante porque as plantas demoram um certo período para morrer. Até ela morrer, ela está se usufruindo ainda do sistema. Se você planta uma soja com plantas vivas, você está perdendo ainda elas estão competindo, oportunidade, né? competindo, e você está perdendo o quê? O fertilizante que você está colocando, o inseticida que você está aplicando Perfeito. precocemente, é a planta daninha que vai estar absorvendo. Exato. E um grande ponto disso, da sequencial, que muitas vezes você faz a dessecação, o período de chuva começa, vamos chamar, porque muitas Uhum, vezes,
E essas plantas que estão embaixo de uma palhada, que a gente não falou de A palhada gente não ainda, falou de palhada. que é o melhor herbicida, mas Ó. essa palhada, algumas plantas começam a emergir debaixo da palhada. Uhum. Elas não foram atingidas com a primeira aplicação. Mas Então, a elas vêm na segunda segunda. aplicação, que é a sequencial, não é nem a Sim. segunda, é a sequencial, ela é super importante para quê? Para a gente terminar de matar, para pegar essas plantas que estão em emergência nesse período de 10 dias, 7 dias, e aí você começa a fazer um manejo mais adequado, não perdendo dinheiro Sim. do fertilizante que você está colocando, da soja que você está, ou do milho, né? A gente está falando da soja, mas isso vale para milho também, Uhum. milho verão e assim por diante. Caio, você comentou, era uma próxima pergunta, acho É. que você já respondeu Ah, é? parcialmente, mas qual que, nessa questão da sequencial, qual que é a importância de um intervalo de aplicação? Porque muitas vezes fica quase uma segunda aplicação e não uma sequencial, É, né? O que você pode dizer sobre isso? tá. É, eu vou dar alguns exemplos. Gabriela, se a gente fizer uma aplicação e a gente voltar de 7 a 10 dias, Uhum, ela é uma sequencial. tá. Porque os herbicidas que foram aplicados antes, até uns 14 dias, 7, 10, 14 dias, vai depender muito. Isso daí Uhum, é a parte técnica da gente. Muitas vezes você está dando o efeito, então o tempo para aquele produto agir de uma perfeição dele uhum, dentro do ambiente, que a hora que ele vai para o ambiente lavoura, tem um ambiente o que? Externo, que é perfeito. temperatura, umidade, Que estresse interfere, meu hídrico. Deus, o quanto. Então você precisa colocar doses corretas e respeitar aquele período para você ter um melhor sucesso. Ok, a sequencial é o que eu te falei, de Uhum, 7, 10, 14 dias. 10 dias é um período interessante, né? 7 é possível, tá? 14 você já começa, muitas vezes, para alguns produtos, você chegar numa zona cinza, que aí você pode dar outras oportunidades. Esse é um período interessante. Passou disso, Gabriela, o que você tem? Você tem plantas que muitas vezes da primeira aplicação começaram já a sair daquele controle, uhum, rebrotar, se tornar outras plantas, né? Porque quando tem sim. rebrote são outras plantas. Plantas novas já vieram, muitas vezes. Então, muitas vezes, o que que acontece? E daí você tem, às vezes, uma macega, que daí é aquela planta que está lá. Então, na verdade, você passa um período que você pode chamar de uma nova aplicação. Já não é uma Já uma sequencial, sequencial. Então, a entendi. sequencial a gente tem que, é muito importante você estar colocando isso, que ajuda até para a gente comentar para os ouvintes, né? Que a gente tem que entender o que é aplicação, o que é sequencial e o que é uma nova aplicação. Perfeito. Excelente. Caio, olha, se eu te falar que a gente já conversou um tempão aqui É, e eu nem vi o tempo passar, isso é sinal de que o episódio tá muito bom e que os ouvintes também vão gostar. E aí, pra gente partir já pro final do nosso episódio, tem um quadro aqui, que é um quadro novo, que só sabe quem já assistiu a um episódio ah, anterior. Como o seu episódio é o primeiro da é. temporada, não tem como você ter De assistido. sorteio. Então, é o quadro que eu estou chamando de Visão MIP 2035, Certo. onde o agro de amanhã resolve os problemas de hoje. Então, a pergunta é: o que o Caio espera que em 2035 nós tenhamos resolvido o que a gente tem de problema hoje? Ok. A adoção de tecnologias da Aham. forma correta. Olha, importante. Vamos mais fundo sobre isso. A gente vê as tecnologias chegando, Uhum. né? Só que elas não são bala de prata. E aí a gente coloca, muitas vezes, eu vim da indústria, né, Gabriela? Aham. E muitas vezes a gente ouve aquela famosa frase: vamos usar que a indústria vem com outras tecnologias. Isso é terrível, né? E o que a gente vê diante.
muito tempo, que nem eu falei do Agarac, de toda essa parte, eu participei de associação de plantio direto irrigantes também, Uhum. é que muitas vezes a gente tem a tecnologia, só que ela tem o, o encurtamento de prazo de longevidade. Pela má utilização. Seja por causa de uma dose, no momento errado. Então, é aquela questão. Se o produto é para controlar até 3 perfilhos de pé de galinha, Vamos aplicar no momento correto. tem que aplicar em momento correto. Sim. Então, por isso que eu falo, é a adoção da tecnologia de uma forma correta. Perfeito. Isso resolveria muitos dos nossos. Resolveria não, evitaria Sim, novos problemas, né? Para manejo de insetos também. Hoje a gente tem, por exemplo, biotecnologia, milho, sendo perdida muito rápido por conta da má utilização. Chega a ferramenta, a gente acha que é a solução de todos os problemas, acredita que é a bala de prata e deixa de fazer manejo, né? Acreditando que uma única ferramenta vai solucionar tudo. exato. Então, compartilho desse desejo, espero que não em 2035, mas quem sabe antes, né? Nós já tenhamos resolvido essa questão da adoção e que a gente tenha mais consciência, uma melhor consciência para usar as ferramentas que são trazidas pela indústria. Não, muito legal, Gabriela. Eu acho que, diante disso daí, eu acho que a gente tem processos. Em tudo Uhum, na vida a gente tem processo, sim. né? Então, a gente tem que adquirir conhecimento, planejar as estratégias e Aham, implementá-las. perfeito. Então é isso que eu falo. Para manejo de plantas daninhas, eu gostei muito. Eu vou começar a usar seu jargão, que não existe milagre, existe Existe manejo. manejo. E é por quê? Porque milagre pode ser que ocorra. Eu acredito em alguns milagres. Mas Mas, não no manejo de pragas, exatamente. Por quê? O que que acontece? Nem de plantas nem de daninhas. plantas daninhas. O que que acontece? Se a gente não conhece quem a gente quer combater e a gente não implementa o nosso conhecimento, Uhum, né, diante um planejamento, a gente acaba fazendo o manejo incorreto. Daí a gente exatamente. fica na dependência do milagre. É isso. Perfeito. Caio, muitíssimo obrigada pela sua presença. Foi ótimo bater esse papo com você. Espero que você tenha gostado também. Já fica o convite antecipado. A gente não falou de palha, né? Que é o melhor herbicida, como você comentou. Então, já vou deixar aqui um convite para um próximo Perfeito. episódio para a gente falar de outras ferramentas, de outras tecnologias. E fique à vontade para deixar um recado final aí para a turma que está ouvindo a gente. Não, legal, Gabriela. Eu acho que se você me pergunta se eu gostei. Que É bom. uma conversa leve, uma conversa de agrônomo para agrônomo, que nem você falou, a gente é parceiro da Juliagro, né? Esse ano de 2025, né, que passou, é um ano que mudou bastante coisa na minha Uhum. vida profissional, Na até minha mesmo, também. né, até mesmo para eu iniciar um projeto que eu desejava lá atrás, ou na Uhum. verdade voltar a ser um empresário, voltar a Legal. ser um empreendedor, né? Então, estou colocando em prática junto com a parceria com a Juliagro. Então, a Rossi de Manejo, sigam a gente nas Isso. redes Tá aqui, o sociais. link tá aqui na descrição. E a Rossi de Manejo é uma empresa de um único dono, né? Uhum. O Caio Rossi, o engenheiro agrônomo Dr. Caio Rossi, Perfeito. com bastante bagagem, né? Ssó que é o que falei para você, com bastante responsabilidade, porque quando a Uhum. gente tem conhecimento, a gente tem que saber proferir esse conhecimento. Exatamente. E essa parceria com a Juliagro vem muito a calhar, porque a gente tem os mesmos objetivos, que é gerar informação baseado com ciência, tecnologia e ética. É isso aí. E por que com tudo isso? Para a gente chegar para os nossos agricultores que a gente assiste e transferir essa informação muito clara para eles poderem implementar e sair do atual para um outro patamar do manejo de plantas daninhas e trazendo, lógico, uma melhor rentabilidade, porque tirando o mato que a gente tem maiores É produtividades. isso aí. Então, novamente agradeço, Imagina. agradeço a atenção, agradeço por
estar realizando esse podcast aqui com você. Obrigada. O primeiro de uma Primeiro. nova temporada. Novamente te desejo aí sucesso. E a Obrigada. gente continua nessas interações, seja aqui ou no campo. Show, com certeza. Muito obrigada mais uma vez, foi ótimo. Tenho certeza que a turma que está em casa gostou. Então, pessoal, deixa aqui o seu recado. Os links para vocês acessarem as páginas do Caio estão aqui na descrição do episódio. Ele é uma pessoa que super interage também no Instagram, enfim. Mandem lá as dúvidas, mandem, ouvi o podcast, eu tenho certeza que ele vai dar uma atenção aí. Não que para quem não tem assistido ele não dá atenção, mas vai ter uma atenção especial, tá? E agradeço para você que ficou com a gente aqui até o final desse episódio. Agradeço nossos apoiadores Gub Canecas, Juliagro e Colhe Agro, né, armadilhas para monitoramento. Como nós comentamos, primeiro episódio da temporada, primeiro de muitos, então muito obrigada e convido vocês a acompanharem todos os outros que vêm aqui pela frente, tá certo? Caio, obrigada mais uma vez. Obrigado. Pessoal, até o próximo.